Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque às informações da região da nossa área de cobertura. A PPO, Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, enfrenta desafios financeiros no início de 2024. Um projeto de lei do Jardim Botânico para o Lago de Nogueira não sai do papel e o estado de conservação preocupa os frequentadores. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investiga mortes no Hospital Santa Mônica, em Petrópolis. E o projeto, como a gente comentou, do Jardim Botânico ainda traz uma outra preocupação, a gente vai trazer para você. E a quinta maior força do futebol do Estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, está iniciando um centro de formação de atletas em Petrópolis. O diálogo com o objetivo de acompanhar o que mais importante acontece no interior do estado. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais que você já conhece, o YouTube e o Facebook em TV Correio da Manhã. Você também pode nos acompanhar pelo nosso site tvc16.com e curtir, comentar, interagir durante a nossa programação aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente já começa essa edição falando sobre o Lago de Nogueira, porque quem viu os tempos de ouro do Lago de Nogueira com passeios a cavalos, piqueniques e até mesmo o espaço de lazer e atividades físicas, nem reconhece o local atualmente. O espaço, que é querido por muitos, está praticamente abandonado. A vegetação toma conta do espaço, que é utilizado pelos corredores e ciclistas, e o lago, diariamente frequentado por pescadores, só recebe a atenção de moradores da região. O Jardim Botânico de Nogueira, que é um projeto que foi desenvolvido em 2018 pela Prefeitura de Petrópolis, prevê a reurbanização do local, com a recuperação da calçada de caminhada no encontro do lago e a construção de um deck para contemplação e pescaria. O espaço do Jardim Botânico funcionaria como uma área de preservação e estudo das plantas em extinção da Mata Atlântica. O projeto não saiu do papel, nem tampouco as manutenções básicas, como capina e manutenção dos bancos, são feitas com frequência. Em setembro de 2021, foi assinado um contrato com a empresa que faria o projeto executivo para a revitalização da orla do Lago de Nogueira e a implantação do Jardim Botânico, com um custo de R$ 593 mil. O prazo era de 150 dias corridos. Até mesmo para os pescadores, visitantes assíduos do local, faça chuva ou faça sol, a questão é preocupante. O lago, que inclusive é lar de alguns animais, está com uma parte totalmente assoreada. E até o momento a Prefeitura de Petrópolis não informou se existem planos para tirar do papel o projeto de Jardim Botânico ainda durante esse atual governo. Inclusive, também é possível ver e acompanhar muito esgoto no Lago de Nogueira. Pelo visto, está sendo realizado ali o descarte regular e é importantíssimo uma fiscalização, entender o porquê disso, mas como a gente tem acompanhado, infelizmente está abandonado faz tempo. Os trabalhos mínimos de capina, por exemplo, não são realizados, quiçá outras questões mais importantes, como o projeto e as fiscalizações. Mudando de assunto, a quinta maior força do futebol do estado do Rio de Janeiro, o Volta Redonda, está iniciando um centro de formação de atletas, um Cefat, aqui em Petrópolis. O fato se deve a uma parceria com o time Boa Esperança,
que fica localizado no bairro do Cuiabá e que vai fornecer então um campo de futebol e atletas para o Clube Carioca. O Voltaço, como é popularmente conhecido, vai realizar a primeira peneira, ou seja, os testes para a captação de atletas, no próximo sábado, dia 27 de janeiro, ou seja, depois de amanhã, no estádio então do Boa Esperança, durante todo o dia. E podem participar jovens desde as categorias do Sub-7 até o Sub-20. Atualmente o elenco profissional disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já as categorias de base do clube disputam campeonatos como o Carioca, Metropolitano, Copa Light, Copa União, Taça Dilson Silva e Copa Voltaço. Nesta semana o clube também promoveu um passeio no Centro Histórico com o mascote oficial do Voltaço. A Jaguatirica é o objetivo, com o objetivo de então interagir com a população petropolitana e divulgar a peneira que vai acontecer então no próximo sábado. Não deixe de participar. Você que gosta, sonha em ser um atleta profissional de futebol, uma alternativa para você que está nos acompanhando. Então, não deixe de levar o seu neto, seu filho, sobrinho, primo, enfim, para realizar então essa peneira. Boa sorte para você que vai participar. Mudando um pouco de assunto, agora trazendo um assunto mais delicado. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, iniciou o ano de 2024 enfrentando significativas dificuldades financeiras após um ano complexo em 2023. A entidade que desempenha um papel crucial no apoio a pacientes com câncer está lutando para quitar as contas do mês de janeiro. Veja só, destacando uma situação delicada em suas finanças. Dentre as contas pendentes, destacam-se, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários, INSS, equipe técnica, custos com energia elétrica, açougue e também o telefone. A diretoria da APPO expressa uma profunda preocupação com a situação financeira e ressalta a urgência em resolver essas pendências para garantir a continuidade dos serviços essenciais que são oferecidos aos pacientes oncológicos. Em apelo à sociedade civil, a diretora da APPO também solicitou apoio e a solidariedade da comunidade petropolitana para que aqueles que desejam contribuir ou obter mais informações sobre como ajudar, procurem a APPO. Ela fica localizada na Rua Visconde da Penha, número 72, aqui no centro. O telefone fixo é o seguinte, DDD 24 22420965, 56, e também tem o WhatsApp 992741377. Existe também o site da APPO em www.appo.org.br e o e-mail appo@appo.org.br. Além disso, existem as mídias sociais, no Facebook e também no YouTube da APPO. Não deixe de ajudar, de auxiliar se você pode. É um trabalho extremamente importante e que não presta atendimento somente para a população petropolitana. A gente lembra disso. Quantas vezes a nossa equipe já conversou com outras pessoas que realizam em Petrópolis os atendimentos oncológicos e que ficam, então, na APPO. Já conversamos com pessoas de Nova Friburgo, de Teresópolis, entre outros municípios do interior do estado. E a grande preocupação da APPO no início desse ano pode ser uma boa iniciativa para você ajudar e fazer com que esse projeto permaneça aqui no nosso município. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, instaurou um procedimento investigatório criminal para investigar pelo menos 15 mortes de pacientes do Hospital Santa Mônica, em Petrópolis, no primeiro semestre do ano passado. O procedimento também vai apurar outras mortes ocorridas imediatamente após transferências de pacientes do hospital psiquiátrico para unidades de saúde. A instauração desse procedimento investigatório teve como base informações extraídas de vistoria que foi realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, em cumprimento de diligência conduzida pela Força Tarefa da Desinstitucionalização de Pacientes Psiquiátricos e Adultos com Deficiência.
O GAECO apura se as 15 mortes no período de 9 meses foram causadas por desassistência do hospital. Além da ausência de dados em uma das comunicações de óbito, a portaria de instauração do procedimento destaca que há registro de situações em que os pacientes foram transferidos para o hospital psiquiátrico e morreram na sequência, situação que também aponta para a baixa qualidade do cuidado na instituição. O GAECO oficiou o Hospital Santa Mônica e a Coordenação de Saúde Mental do município de Petrópolis. Vamos acompanhar, inclusive, a fala do procurador do GAECO a respeito desse tema. Essa é uma investigação do GAECO, que se iniciou a partir do trabalho desenvolvido pela Força Tarefa de Desinstitucionalização de Pacientes Adultos Psiquiátricos. E o que foi apurado foi a existência de mais de 15 óbitos sem a devida responsabilização, sem a devida apuração de responsabilidade. E o que o GAECO precisa saber nesse caso é se esses óbitos aconteceram por conta de um quadro de desassistência no hospital. O hospital foi procurado e afirmou que, com relação às informações divulgadas pelo Ministério Público, o número exato seria de 14 óbitos que ocorreram no Hospital Santa Mônica no período informado. Porém, em relação de óbitos, se refere a 9 pacientes de clínica médica, 5 no setor de psiquiatria e 1 óbito em duplicidade. Informaram que colaboram e fornecem todas as informações necessárias solicitadas pelo Ministério Público até o momento. E informou que, em parceria com a Secretaria de Saúde e a equipe multidisciplinar, foram disponibilizados todos os prontuários e dados necessários solicitados pelo MP. Já a Prefeitura de Petrópolis disse que informou que em 2021 iniciou um projeto de desinstitucionalização do hospital, mas não contou com o apoio do governo do estado. O executivo ainda disse que a Secretaria de Saúde da cidade vai avaliar cada óbito registrado e que vai encaminhar um relatório para os Ministérios Públicos Estadual e Federal. Antes do Correio Petropolitano fazer um intervalo rápido, a gente traz informação para você da Defesa Civil de Petrópolis, que acabou de enviar um alerta via SMS de possibilidade de pancadas de chuva para o município, o alerta de 1 hora e 5 minutos. Além disso, o órgão então orienta a população a ficar atenta aos próximos alertas e também evitar aí possíveis áreas alagadas no período chuvoso. Então, só para você que está nos acompanhando, previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte para o período da tarde e noite, devido então à instabilidade que permanece influenciando no tempo aqui em Petrópolis. A gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco justamente para trazer então a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e também da nossa região de cobertura. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou aquele momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Inclusive, está chegando o fim de semana, viu? A gente vai trazer então para você a previsão do tempo. A gente, antes mesmo aqui de terminar o primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate, nós trouxemos a informação de possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte aqui para Petrópolis. Mas, como você bem sabe, nós temos outras regiões de cobertura e, para isso,
a gente vai conversar daqui a pouco com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer todas essas atualizações. Lembrando, inclusive, que ele fez esse vídeo de Petrópolis, lançou também um canal pelo WhatsApp para você ter ali os alertas que são emitidos pela Defesa Civil. Basta você entrar no nosso site em tvc16.com, lá você vai ter acesso a essa matéria que mostra que ali todos os repertórios e como você faz para você se cadastrar, e automaticamente você também vai receber no seu celular, né, no seu WhatsApp, os alertas que vão ser encaminhados pela Defesa Civil. Lembrando que para conseguir ter esses alertas, né, para você receber esses alertas, é necessário que você tenha ali também internet, assim como para receber qualquer outra mensagem. Então, se você, por exemplo, ainda não acessou, não teve conhecimento, no nosso site tvc16.com, lá você vai ter essa matéria completa, explicadinha para você, inclusive também no jornal de 6h30 da noite, nessa quinta-feira, no Correio Petropolitano, e que vai trazer ali também dicas, orientações e o passo a passo para você se cadastrar. É muito simples, basta você pegar seu WhatsApp, abrir o seu WhatsApp, ir nas comunidades e buscar por Defesa Civil de Petrópolis. Então vamos chamar já o nosso repórter, o Eric Portela, ele vai aparecer aqui no nosso telão e a gente vai saber então como que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Digamos que é aquele pré-fim de semana, a previsão de quinta-feira, afinal já temos alerta de chuva para hoje. Ela permanece para amanhã, Eric? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o alerta permanece sim. Ontem eu falei sobre o alerta de chuvas intensas e hoje eu tenho uma atualização dele para vocês. O aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e mostra que o fenômeno vem se espalhando pelas regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Seu grau de severidade agora é de perigo, o nível 2, e todas as nossas cidades de cobertura estão sob o alerta. Então vamos ficar atentos porque todo cuidado nesse período de chuvas fortes é pouco. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura tem aumentado gradativamente, o dia tem sido de muitas nuvens no céu e há 67% de chance de chuva para os períodos da tarde e noite. Então é melhor que os petropolitanos não esqueçam o guarda-chuva em casa para não passar sufoco, né? Agora, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 26 de janeiro, e o sextou vai ser de chuva, não tem jeito. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem ver que em Nova Friburgo o dia será chuvoso e a temperatura se mantém estável. Os ventos devem se manter fracos e os termômetros do município vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão para esta sexta-feira é de ligeira elevação na temperatura e ainda assim a possibilidade de chuva durante todo o dia. Com possibilidade de trovoadas durante a tarde e ventos fracos, os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia será de grande acumulado de nuvens no céu, probabilidade de pancadas de chuva isoladas e, mesmo assim, ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a previsão é de tempo nublado, céu com muitas nuvens, chuva e também elevação na temperatura. A tendência é que os termômetros da cidade transitem entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Agora, sexta-feira em Pati do Alferes será de pancadas de chuva isoladas com possibilidade de trovoadas. O dia também será de acúmulo de nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura, que apesar da chuva deve aumentar, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios também chove. O dia será marcado por muitas nuvens no céu, ventos fracos e elevação na temperatura, se tornando um município entre as nossas cidades de cobertura em que os termômetros vão se manter mais altos, variando entre mínima de 20 e máxima de 28 graus.
Richard, a previsão é de chuva, continua, né, essa chuva e o aumento na temperatura, então vamos continuar evitando áreas de risco, se possível, e lembrar que em caso de emergência é só entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil pelo número 199. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. A gente continua ao longo da nossa programação trazendo atualizações e também às 6h30 da noite no Jornal Correio Petropolitano. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate com mais informação para você. E essa é importante, viu? Termina amanhã, sexta-feira, dia 26 de janeiro, o prazo para a apresentação de pedidos de isenção da taxa de inscrição no concurso público nacional unificado. O pedido deve estar acompanhado de comprovação dos requisitos necessários para que os candidatos fiquem isentos de pagar R$ 60 para o valor de nível médio e de R$ 90 para o nível superior. A inscrição e o pedido de isenção podem ser feitos pela internet no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para quem não é isento, o prazo vai até o dia 9 de fevereiro. Para se inscrever é preciso ter uma conta no portal gov.br, ou seja, só para ficar bem claro para você, até amanhã é o prazo limite para solicitar o pedido de isenção da taxa, mas as inscrições seguem então até o dia 9 de fevereiro. A isenção pode ser solicitada por candidatos inscritos no Cadastro Único, ou seja, o CAD Único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, além de quem cursa ou cursou ensino superior pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de pagamento do valor de inscrição vai ser divulgado já no próximo dia 29 de janeiro pela internet, por meio do campo de solicitações recursos da área do candidato na página do concurso. Não deixe, então, se você vai participar do concurso, de realizar a sua isenção, caso você tenha direito, e boa sorte para você. Não deixe de se preparar também bastante para as provas que vão acontecer em maio, em pelo menos 200 cidades do Brasil, e são vagas para 21 órgãos federais. Vamos conversar com a nossa repórter, Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque a nossa repórter ela vai falar para a gente sobre o pedido de impeachment de um dos prefeitos da região sul-fluminense. É isso mesmo, Ana. E, afinal, por que é o pedido? Uma boa tarde para você. Olá, Richard. Boa tarde. A Câmara Municipal de Itatiaia marcou uma votação de pedido de impeachment contra o prefeito Irineu Nogueira. Irineu é investigado por quebra de decoro por injúria racial. A denúncia foi protocolada no final de outubro do ano passado pela vereadora Ana Paula Mello, do PT, depois do prefeito ter sido preso em flagrante após a acusação de chamar uma funcionária de padaria em Resende de negrinha. Em nota divulgada ontem, o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, disse que, abre aspas, reafirma sua convicção de que será inocentado dessa acusação em todas as instâncias, uma vez que não utilizou nenhuma expressão racista, nem nunca foi racista em nenhuma ocasião. Fecha aspas. Ainda na nota, ele diz que aguarda com serenidade e consciência tranquila o desenrolar dos fatos. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações. A gente ainda acompanhando esse caso e a nossa equipe do Correio Sul Fluminense trazendo atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. Segue até o próximo dia 31 de janeiro o prazo para que os motoristas que transportam estudantes em Teresópolis providenciem a renovação semestral obrigatória do tempo de autorização do serviço de transporte escolar, o popular alvará de funcionamento. O comunicado da Secretaria Municipal de Segurança Pública foi publicado na edição do Diário Oficial do município na última segunda-feira. A vistoria das vans escolares será realizada entre os dias 31 de janeiro e também no dia 1º de fevereiro, na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. As medidas atendem tanto o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei Federal de 1997, como a Lei Municipal de 2006, que regulamenta a atividade em Teresópolis. O pedido de renovação semestral é feito por meio da abertura de um processo administrativo online pela plataforma disponível no site da Prefeitura de Teresópolis, no protocolo geral da Prefeitura,
que também tem um atendimento de segunda a sexta-feira, de meio-dia até as 5 horas da tarde. Os documentos necessários para a renovação. Atenção, você que é de Teresópolis e tem a sua van ou o seu transporte escolar, são os seguintes: cópia da Carteira Nacional de Habilitação da sua CNH, cópia de aferição de tacógrafo na validade, a cópia do seguro AP, que é o seguro dos passageiros, cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, ou seja, o CRLV, o IPVA, cópia da certidão negativa de processos criminais expedidos pelo Poder Judiciário, extrato da pontuação da CNH, cópia do ISS, o último alvará e também do curso para condução de escolares, caso não conste na CNH, e também um laudo de manutenção preventiva do veículo. São diversos documentos importantes, então não deixe para a última hora, é necessário reunir todos esses documentos no nosso site tvc16.com. Você também tem acesso à lista completa com os documentos para você emitir, tirar xerox, como é bem conhecido, e levar essa documentação para fazer essa renovação. Falando um pouco ainda sobre chuva, em reunião na última quarta-feira com secretários e responsáveis por órgãos estaduais e que estão envolvidos nos trabalhos de auxílio aos municípios atingidos por temporais, o governador Cláudio Castro determinou a criação imediata de 3 bases preventivas para receber maquinários, equipamentos, alimentos e também ajuda humanitária, além de kits de limpeza e equipes técnicas para auxiliar nos municípios do Norte e Noroeste nos próximos dias. Caso haja necessidade, durante o balanço das ações no Centro Integrado do Comando e Controle, o governador agradeceu também aos servidores pelo socorro ininterrupto aos cidadãos fluminenses diante de transtornos causados por tempestades em alguns municípios. Vamos acompanhar, inclusive, a fala dele durante esse momento e a gente acompanha agora. Fim de semana tivemos algumas chuvas na Baixada, tivemos chuvas na região serrana. Do fim de semana para cá, as chuvas já não foram mais tão fortes, mas foram muito constantes, mesmo com menor intensidade, mas com uma constância perigosa, sobretudo para a questão geológica. Choveu muito na Costa Verde e também um tanto ainda bastante na capital, Zona Norte, Centro e Zona Sul, choveram bastante. E é importante que a gente dê uma passada geral aqui de como está a limpeza, de como está... depois a Rosângela também a questão do cartão recomeçar. Eu queria que a Controladoria ajudasse o desenvolvimento social. A gente está tendo muitas denúncias de tentativa de fraude no cartão recomeçar. Mas esse fenômeno do El Niño, uma das características dele é exatamente a mudança rápida de prognóstico. Por isso que o nosso estágio permanente de alerta é fundamental, porque o que está acontecendo agora, daqui a 2 horas pode mudar, daqui a 4 horas pode ser exatamente o inverso. Para que a gente possa tentar o máximo possível entender os nossos riscos e os nossos desafios, porque isso, com certeza, a prioridade é a vida das pessoas. Lembrando, inclusive, para você, desde o dia 13 de janeiro, já foram 12 óbitos confirmados no estado do Rio de Janeiro, mais de 2.400 militares atuando por conta da chuva. Falando ainda sobre Teresópolis, o pré-vestibular social da Fundação Sacierge, iniciativa pública e gratuita que completa 21 anos, está com as inscrições abertas para o curso preparatório 2024 para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o vestibular CEDERJ e outros vestibulares. No site do Sacierge, em sacierge.edu.br/pré-vestibular, você pode realizar a inscrição e que segue até o dia 14 de março. Vão ser ofertadas 150 vagas para aulas presenciais aos sábados no Polo de Teresópolis. Podem se inscrever os estudantes que em 2024 estiveram matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares e que já tenham concluído. O curso inclui material didático gratuito e as aulas começam já a partir do dia 6 de abril. São mais de 8.000 vagas, sendo 5.375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos por todo o estado,
e 3.000 para o online. O processo seletivo consta de 2 etapas. A primeira é o envio da documentação. A seguinte: CPF, documento oficial de identificação, ou seja, pode ser o RG, o CNH ou a carteira de trabalho, e também um comprovante de escolaridade. Já a segunda é o sorteio público. No próximo dia 23 de março, a publicação das listagens de convocados por polos ocorre no dia 3 de abril. Candidatos inscritos no cadastro único contam com reserva de vagas e o comprovante será obrigatório para quem desejar concorrer a essa reserva da vaga. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer uma entrevista para você. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis.
Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar início agora à nossa entrevista para falar sobre as mudanças na Previdência Social para o ano de 2024. Parece que está longe, mas falta basicamente 2 semanas, gente? Passa rápido, né? Vamos conversar então com a Mayara Souza, ela é advogada, está aqui com a gente para trazer todas essas dúvidas e esclarecer aí todos esses passos a passos em relação à Previdência Social. Mayara, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado pela presença. Richard, o prazer é todo meu. Eu agradeço aí para a gente falar de uma informação adequada, oportuna, que tenho certeza que vai ajudar muitos aí que estão prestes a se aposentar ou até aqueles que já se aposentaram e buscam até uma revisão da sua aposentadoria para ter aquele salário digno, né, que nós buscamos durante toda a vida. Com certeza. Vamos lá. Antes da gente falar, então, das novas regras, vamos falar hoje como que são as regras, quais pontos a população deve ficar atenta? Bom, nós tivemos primeiro um grande impacto aí no ano de 2019 com a reforma da Previdência Social. Foi uma reforma idealizada durante anos pelos governos, mas em 2019 foi posta em prática. E aí ali trouxe drásticas mudanças para os nossos segurados, né? Inclusive com aumento de tempo de contribuição para as pessoas alcançarem os requisitos. O que a gente tem que levar em consideração é que a reforma ela buscou simplesmente aumentar a expectativa da idade para os aposentados. Enquanto nós anteriormente focávamos muito na questão do tempo de contribuição, a reforma ela quis trazer uma pitada maior. Ela fala, além de você trabalhar muito, você vai também se aposentar muito mais, com muito mais idade. Então, o objetivo da reforma foi criar regras para que as pessoas se aposentassem mais velhas, né? Então, nós temos regras de transição aí que fazem com que a população se aposente necessariamente entre 58 anos e a 65. E muitas da própria regra de transição vai esbarrar nas regras de aposentadoria por idades anteriormente aplicadas, né? O que leva essa confusão sobre a reforma e sobre aquilo que está sendo aplicado ano a ano. Então, o que nós temos de novidade para 2024, são reflexos da nossa reforma da Previdência de 2019, que foi mudando cada ano os requisitos para a aposentadoria. Então, vamos lá. Agora a gente já tem esse contexto, né, esse embasamento sobre justamente a Previdência. Mudanças para o ano que vem. O que muda deste ano para ano que vem? E, ademais, pessoas que, por exemplo, assinei a carteira em 1998... estava num regime antigo, mudou para o novo, eu entro ou eu não entro nessas novas regras? Bom, em relação aos segurados, né, os trabalhadores que estavam filiados ao INSS, ao regime geral da Previdência Social, até a data limite de vigência da reforma da Previdência, ele vai ter a possibilidade de ter regras de transição para ele se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, ou aposentadoria por idade com as regras de transição. Para aqueles que se filiaram a partir do dia 13 de novembro de 2019, já vão pegar necessariamente a nova regra da reforma. E que nova regra seria essa? Ela acabou sintetizando as aposentadorias a um nicho específico de contribuição e idade. Que nicho seria esse? As mulheres se aposentariam com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, e os homens com 15 anos com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Aí você pode me perguntar, poxa, Mayara, mas a regra estabelecida pela nova reforma, pela reforma da Previdência, não seria igual à aposentadoria por idade? É onde eu cheguei no início da minha fala. O objetivo é justamente direcionar a população a se aposentar cada vez mais idosa, né? E dentro daquelas pessoas, do quadro daqueles segurados, daqueles trabalhadores que já estavam vinculados antes do dia 13 de novembro de 2019, a legislação ela criou ali uma possibilidade de regra de transição. Hoje nós temos pelo menos 6 tipos de regra de transição. Nossa! Então, o que confunde é que a cada ano a legislação implementa um requisito a maior. Por exemplo, quando a gente fala da regra de transição da aposentadoria com a idade progressiva, que a cada ano você aumenta 6 meses de idade exigido para o trabalhador. Então, no caso do trabalhador que já complementou os 35 anos de contribuição, se ele for o homem, às vezes ele tem que cumprir o requisito idade que a reforma trouxe para ele, né? E hoje nós estamos falando de 60 anos.
né? Então, para a pessoa, o homem se aposentar, o tempo de contribuição com a regra de transição dessa idade progressiva, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Isso é um exemplo de um tipo de regra de transição a ser aplicada, Richard. Então, a gente vê, tem essa variação e acaba trazendo essa confusão. Né? Agora, aproveitando, já que a gente está justamente falando desse período de transição e que gera muitas dúvidas, as pessoas ficam ali realmente perdidas em alguns casos. Eu posso dar entrada na aposentadoria, não posso. O que fazer nesses momentos, justamente nesse período de tanta mudança? Bom, inicialmente eu sempre oriento, né? Você ter a sua documentação já reservada. Às vezes as pessoas se preocupam com a documentação somente naquele momento que ela quer dar entrada na sua aposentadoria. E às vezes ela vai precisar de um documento que ele é bem antigo e ela não teve tempo hábil de solicitar, às vezes é uma empresa que trabalhou, não, então ela contribuiu com o carnê e aí ela se mudou, o carnê se perdeu, como que eu faço para conseguir comprovar meus pagamentos? Então, o ideal é que ela possa primeiro fazer um inventário dos documentos que ela tem. E quando a gente fala de inventário, não é nada muito complexo, seriam aqueles documentos básicos para comprovar a minha atividade de trabalho. Carteira de trabalho, às vezes um termo de rescisão de um contrato de emprego, eu estou falando de contra-cheques antigos para comprovar, às vezes, um vínculo, carnês de contribuição para o INSS, que, né, a pessoa ela tem guardadinha lá, reúne tudo. Se a pessoa não está habituada com as regras trazidas pela nova Previdência, procura um especialista para que ele possa fazer ali um parecer previdenciário e direcionar aquele trabalhador ao melhor benefício, Richard. O que nós temos visto muito hoje é que, por a gente ter uma regra variada de regras de transição, tem certos trabalhadores que vão se encaixar em mais de um tipo de regra. Só que a depender da opção que ele fizer, pode ser que ele tenha o salário dele diminuído, em vez de melhorar aquele rendimento da aposentadoria. Então, essa avaliação prévia, ela é importante. Como eu falei, nós temos hoje pelo menos 6 tipos de regras de transição. É exigir muito do trabalhador que não foi condicionado ou não foi orientado a requerer sua aposentadoria da melhor maneira possível, que ele faça o requerimento adequado. Né? E nós temos hoje, embora avançou muito a informação no Brasil sobre a Previdência Social, o próprio INSS no site traz algumas explicações, ainda numa linguagem muito rebuscada para as pessoas que não estão habituadas a fazer o requerimento no dia a dia. Então, às vezes, um profissional vai te dar aquela segurança de você fazer o melhor pedido, ter o melhor requerimento atendido. Em relação a, por exemplo, justamente esse período de transição, às vezes a pessoa ela já tem ali o tempo de contribuição, mas continuou trabalhando, notou só depois que já poderia ter se aposentado. Ela, de alguma forma, ela tem direito a algum resgate? Como que funciona nesses casos? Então, o marco temporal para os efeitos financeiros, ou seja, que dia que começa a contar o rendimento da minha aposentadoria, é determinado pela lei sendo aquele dia do requerimento administrativo lá no INSS. Então, ainda que eu tenha cumprido os requisitos, mas eu, por algum motivo, não fiz o requerimento, os efeitos, o meu pagamento vai ser datado do requerimento que eu fizer para o INSS. Então, há casos, por exemplo, que muitos já preencheram os requisitos há muito tempo e nessa confusão de não saber o que pedir e como pedir, acabam cumprindo um tempo a maior que não teria necessidade. Né? E isso, às vezes, ele só vai ter consciência quando sai a carta de concessão da sua aposentadoria e aí está lá apurado, né, o tempo de contribuição, ele fala, nossa, eu cumpri mais 2 anos além do que eu deveria, né? Sem aquilo refletir de forma positiva na renda daquele segurado. Então, infelizmente, a data do requerimento é o marco para que eu possa receber esses pagamentos do INSS. Aproveitando justamente essas questões também da Previdência Social, a atualização. Qual que é a orientação que você passa para quem está nos acompanhando sobre essa atualização, até mesmo para ver se você pode receber um valor a mais e quando, né, também fazer a procura e manter esses dados atualizados? Uma dica que eu sempre dou para quem está procurando a sua aposentadoria ou quer fazer uma revisão, não ter como parâmetro a simulação oferecida pelo próprio sistema do INSS. Nós avançamos muito no direito digital, a questão do acesso pelos canais digitais para o INSS, avançamos. Só que muitas vezes aquela simulação não reflete o tempo efetivo daquele trabalhador. Porque o INSS ele pode ter desconsiderado um tempo de contribuição que está na carteira e não está lá averbado no INSS. Ele pode não contar o tempo especial que aquele trabalhador tem porque ele foi submetido ao agente nocivo durante o seu exercício de trabalho. Esse período que ele teve insalubridade, penosidade ou periculosidade, ele pode exigir uma compensação previdenciária e muitas pessoas desconhecem, né? Às vezes recebem aquele adicional
no seu prolabore, no seu contra-cheque, mas desconhece que aquele tempo pode refletir positivamente para ele lá na aposentadoria. Aproveitando esse gancho, eu vou até falar sobre a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que muitos desconhecem. E o que é a aposentadoria especial? É uma aposentadoria que ela reduz o tempo de contribuição para aquele trabalhador. Se ele esteve no seu ambiente de trabalho submetido a algum agente nocivo, por exemplo, ruído, calor, alguma substância química, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição. E para aqueles que preencheram esse requisito antes do dia 13 de novembro de 2019, ele pode se aposentar pela regra antiga. Se ele preencheu esses 25 anos após essa data da reforma da Previdência, ele vai ter que se enquadrar numa regra de transição, que exige e continua exigindo os 25 anos de insalubridade ou de atividade penosa, mas que, acrescido a isso, ele tem que ter uma idade mínima e ele tem que atingir 86 pontos no total. Então, se eu estou falando de um trabalhador que ele tem 25 anos de contribuição, eu tenho que diminuir ali a idade. Então, aquele trabalhador vai ter que se aposentar necessariamente com uma idade um pouquinho maior. Né? Trabalhei 30 anos de forma insalubre, para eu chegar a 86 pontos. Posso ter 49 anos de idade, por exemplo. Então, isso vai depender do caso a caso. O importante é, preenchi os 25 anos após dia 13 de novembro de 2019, eu tenho que somar o meu tempo de contribuição insalubre com a minha idade. Se for igual ou superior a 86 pontos, eu já posso me aposentar com a aposentadoria especial pelas novas regras. Em relação a essa pontuação, ela é diferente para homem e para mulher ou é a mesma pontuação? É o único caso específico, a aposentadoria especial ela aplica a mesma pontuação para homem e mulher. A pontuação ela vai ser diferente no caso quando a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição, que utiliza a pontuação. Hoje, a exigência pela regra de transição é que o homem tenha que ter pelo menos 100 pontos, somando idade mais tempo de contribuição, e a mulher ela tem que ter 95 pontos, que é o somatório da idade e tempo de contribuição, sendo que o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos e para o homem 35, né? É um outro tipo de regra de transição que a gente também está abordando aqui. Ou seja, muitas questões aí dentro da Previdência Social, com as mudanças ao longo do tempo. Você que está em casa, fique atento a essas regras, né, a todas essas alterações, justamente para você não trabalhar a mais do que você precisa, mas também para você ali ter o cronograma certinho, como a própria Mayara falou, a questão ali do seu pagamento da sua aposentadoria, ele só vai valer a partir do momento que você vai lá no INSS, procura para dar entrada na sua aposentadoria, assina os documentos. Então, todo cuidado, toda atenção é pouca durante esse período. Mayara, me surgiu uma dúvida aqui. A pessoa que, por exemplo, hoje ela tem carteira assinada e trabalha em 2 lugares com carteira assinada, as duas valem como tempo de serviço? Não vale? Como que é feito esse cálculo? Períodos concomitantes, eles não dobram o tempo de contribuição. Ele é avaliado por aquele efetivo tempo, né? Então, se eu tenho 3 anos concomitantes na empresa A e na empresa B, eu vou ter só 3 anos de contribuição. A diferença é que o meu salário de contribuição, ele vai ser somado para fim dos cálculos. Então, se eu ganho 3 mil numa empresa e 3 mil na outra, o INSS, na hora de conceder meu benefício, necessariamente ele tem que somar aquelas contribuições, né? Um fato interessante que ocorre muito, por exemplo, com professores, né? Em que eles têm, às vezes, 3, 4 vínculos de emprego ao mesmo tempo. Então, é algo que tem que ficar de olho lá na hora do cálculo. Eu estou vendo muito aposentado, professor, que teve o seu cálculo do benefício feito de forma equivocada pelo INSS, porque o INSS não fez esse somatório, né? Fez análise simples. Então, assim, é uma dica também para que os nossos ouvintes, telespectadores, fiquem de olho na hora de fazer sua solicitação. E um ponto, eu vou até abordar uma questão tributária aqui, Richard, que é interessante, que para esses empregados que trabalham em mais de uma empresa, se por acaso, somando as contribuições, ultrapassar do teto do INSS, que é 7.200 e pouquinho, se não me falha a memória, eu tenho, aquele teto é o limitador, inclusive, para desconto das contribuições. Tem muito trabalhador sendo tributado de forma equivocada e pagando a mais de contribuição previdenciária, porque não comunicou, por exemplo, a Receita ou os seus empregadores, né, que têm vínculos concomitantes, sobre aquele limite de contribuição. Acontece muito com o profissional liberal, médico, dentista ou até mesmo com o professor, quando soma todas essas contribuições naquele mês específico, supera o limite e às vezes ele é tributado bem a mais do que deveria. Em relação a microempreendedor individual, eu sempre tive essa dúvida. Ele
pode se aposentar também? Ele vai se aposentar por idade? O valor que ele recebe do seu pequeno negócio vai interferir? A questão também da previdência privada, ele também pode fazer um pagamento? Como que isso também é definido pelo INSS? Bom, o MEI, né, ele acaba sendo atrativo pelas facilidades da tributação, né, para aquela pessoa que é um profissional liberal. Então, vamos dar um exemplo de uma artesã. Ela, às vezes, não tem como emitir nota, mas ela fez o MEI, agora ela tem um CNPJ, ela pode emitir nota, ela pode ter a sua vida tributária já regularizada perante o governo, perante o Estado. Só que tem uma peculiaridade para a parte previdenciária. Quando a gente paga aquele boletim que ele é sintetizado lá, né, hoje está em R$66 por mês, ele está vinculado no limite de um salário mínimo. Então, eu estou contribuindo para a Previdência Social no limite de um salário mínimo. Como a lei que instituiu o microempreendedor individual, ela traz uma alíquota reduzida de contribuição, que a alíquota seria de 5%, enquanto um profissional liberal, que não é MEI, ele paga 20% sobre o salário mínimo, o MEI ele vai pagar 5%. Só que a legislação ela traz um benefício, mas ela também traz uma restrição. A partir do momento que eu vou contribuir a menor, eu também tenho certas reduções para os benefícios obtidos junto ao INSS. Então, o MEI vai me dar direito ao auxílio-doença, por exemplo, se eu ficar incapacitado. Ele vai me dar direito a uma aposentadoria por invalidez, se aquela incapacidade ela for permanente. E, para fins de aposentadoria programada, ele vai me dar direito somente à aposentadoria por idade. Tem muitas pessoas que às vezes se vinculam ao MEI para facilitar o pagamento, para diminuir o custo, só que às vezes ela não se atenta que ela tem muito tempo de carteira assinada e ela acha que aquele período vai ser somado para ela se aposentar por tempo de contribuição. Só que não vai. Aquele período só é utilizado para fins de aposentadoria por idade. Então, se eu estou falando de um trabalhador que está na faixa de 55 anos, teve pelo menos aí 20 anos de carteira assinada e começou a contribuir com o MEI, não sei se vale a pena. Aí seria interessante, de repente, ele ter o MEI para emissão de nota fiscal e fazer a contribuição, complementação daquela guia para ele chegar nos 20% do salário mínimo mensal, para que aquele período seja validado como tempo de contribuição para ele se aposentar por essa regra, tá? Perfeito. Mayara, a gente sabe que é um tema complexo que gera muitas questões. Uma outra dúvida para a gente poder finalizar até o nosso bate-papo sobre isso hoje, em relação à pessoa que já tem a carteira assinada, ela já tem ali descontado no contra-cheque, mas se ela quiser pagar também a mais, ela pode? Isso vai interferir no valor no final? Então, a pessoa que ela tem carteira assinada, ela já é segurada obrigatória pelo INSS, ela querendo ou não já é descontado. Se ela quiser complementar por uma guia, né, como contribuinte individual, nada impede. Contudo, aquele valor é adicionado, mas pode ser que aquilo não traga para ela um retorno financeiro muito maior. Porque como as regras do cálculo do salário-benefício também mudou, nós tínhamos antes da reforma, o INSS ele utilizava 80% das maiores contribuições após o ano de 94, com a reforma da Previdência ele utiliza a totalidade. Então pode ser que eu pagando a mais nos meses vinculados ali com a carteira, não vá dar aquele salto que eu gostaria na minha aposentadoria. É uma questão matemática. Eu tenho que ver se esse meu investimento vai valer a pena no final do salário-benefício. E isso, Richard, é um serviço hoje oferecido por muitos advogados no planejamento previdenciário. Tem pessoas que estão pagando a mais sem saber se aquilo vai trazer um retorno, né? A gente chama de playback. É aquilo que volta, o payback para ver que volta para você de retorno ao longo do período que você está aposentado. Às vezes o payback não é interessante, porque você investiu muito e o retorno é muito baixo. Então isso é importante você ter essa avaliação prévia. Perfeito. Mayara, obrigado pelas dicas, orientações. É claro que a gente tem que fazer uma parte 2, digamos assim, desse tema, porque ele é extenso, é complexo. E justamente com esse período de transição, muita coisa surge também, muita dúvida. Inclusive a pontuação, né, Richard? No próximo ano, a pontuação aumenta, né, para os nossos trabalhadores, né? Nós saímos aí de 100 pontos para o homem, para 101 pontos. Né, a partir de 2024, a mulher sai de 95, vai para 96. Então, assim, de um ano para o outro, muita coisa pode mudar. A questão da idade pode ser aumentar esses 6 meses, por exemplo, a regra de transição da idade progressiva. Então, é importante você procurar um advogado especializado para o seu caso, né, para ele fazer uma avaliação detalhada e ali você poder sair tranquilo, sabendo que você vai ter o melhor benefício a ser requerido no INSS. Tá certo, até porque um ponto nesse cálculo faz uma diferença enorme, tá? Em quesitos tanto de tempo de serviço ou de contribuição. Exatamente. Então, Mayara, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pelo espaço, Richard. Prazer estar com você aqui.
A gente que agradece. E, é claro, agradece também a você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento às regras, às alterações. E, é claro, a gente volta amanhã, 13h ao vivo. Você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados